a questão de lançar o óleo de cozinha pelo ralo da pia, ele começa a gerar problemas já na própria residência ou no estabelecimento, né? Por isso que existe, então, essa exigência, né, da caixa de gordura, que é para ver se já consegue remover, né, separar uma parte desse óleo, aquele que não está emulsionado, né, para que ele não vá para frente. O óleo de cozinha ele vai, então, pela ligação predial e chega ao coletor de esgoto que está na rua. E aí ele começa a causar problemas ao longo desse percurso até chegar na estação de tratamento de esgoto. Então, na tubulação de esgoto, o grande problema que acontece é de incrustação desse óleo, né, nas paredes da tubulação, fazendo com que ocorra a redução, né, do diâmetro da seção, mas o problema não para aí, né? Existe um grande problema também no tratamento do esgoto, né, nos tanques, né, decantadores, reatores biológicos. Como a gordura, como esse óleo é um material mais leve que a água, ele tende a flotar, a boiar. Esse óleo vai se acumulando junto com outros detritos leves, né, papel, insetos, cotonete, né? Então vai formando uma massa sólida agregada pelo óleo que a gente dá o nome de escuma. Essa escuma, então, se não removida, se não gerenciada adequadamente no interior de um reator biológico, ela pode alcançar espessuras, né, de algumas dezenas de centímetros e torna-se um material solidificado. E aí tem problemas de várias naturezas, né? Uma delas seria, por exemplo, né, impedir a própria liberação do biogás. Então são grandes os problemas, né, que o óleo de cozinha lançado numa rede de esgoto causa no sistema de coleta, transporte e também de tratamento de esgotos. Bom, biodiesel é um combustível renovável, né, substituto do diesel mineral e o mais interessante em qualquer proporção de mistura em relação ao diesel mineral e sem nenhuma adaptação dos motores. Ele é feito de matérias-primas biológicas, óleo vegetal ou gordura animal, né, e atende especificações que podem ser utilizadas em motores. Nós temos vários pontos importantes que nós podemos citar. Um deles, geração de renda. Em 2 pontos específicos. O biodiesel produzido a partir do óleo novo, ele envolve o plantio, o cultivo de uma determinada oleaginosa. Isso vai gerar renda. O outro ponto, o biodiesel produzido a partir de resíduos, de óleo fritura, por exemplo. Nós podemos utilizar cooperativas de catadores ou, trabalhando em conjunto com latinha, com papelão, eles podem coletar esse material e ele é utilizado então para a produção de biodiesel, consequentemente gerando renda para a população. Outro ponto importante, redução da poluição, ou seja, nós conseguimos reduzir a emissão de gases de efeito estufa na substituição do diesel mineral por biodiesel. Nós temos exemplos extremamente interessantes, né, que já foram aplicados, que nós já desenvolvemos projetos, como por exemplo, em um supermercado aqui da região, onde ele gera o próprio resíduo de óleo de fritura, nós desenvolvemos um projeto para a produção de biodiesel, um equipamento que transforma esse resíduo em biodiesel e posteriormente esse combustível é utilizado para abastecimento de um gerador de energia elétrica. Então o que acontece é que toda a energia do supermercado ela vem de um resíduo de óleo de fritura. O biodiesel a partir do óleo de cozinha, do óleo de fritura, ele segue os mesmos princípios de um biodiesel a partir do óleo novo, né? Tem duas diferenças, duas dificuldades. Uma, a coleta, né? A logística de coleta desse resíduo. E a segunda é um resíduo que tem uma acidez elevada, então, ou seja, à medida que o óleo está sendo usado na fritura de alimentos, ele vai se degradando ao longo do tempo, o que dificulta o processo produtivo. Na produção de biodiesel, a principal diferença é a qualidade da matéria-prima. Tá? Mas o importante é nós considerarmos que no Brasil, hoje, quase que a totalidade do biodiesel é feito com óleos novos. Tá? E por que não? Coloca uma pergunta, né? Por que não utilizarmos o óleo primeiro na fritura de alimentos e posteriormente usarmos esse resíduo para a produção de biodiesel? Existem algumas formas de se caracterizar localmente, né? Trabalhando um estabelecimento comercial alimentício, por exemplo, o odor e a cor são indicativos da qualidade do óleo. Porém, para que se tenha uma informação mais correta em relação ao momento certo de se descartar ou não esse resíduo, é importante que faça uma análise em laboratório.
Se nós nos preocuparmos com as residências, a utilização ela não nos preocupa muito, ou seja, o número de vezes, a temperatura, faz com que esse óleo normalmente ele tenha uma qualidade boa. A preocupação maior está relacionada aos estabelecimentos comerciais. Os principais desafios em relação ao óleo de cozinha estão relacionados à tecnologia. Produzir biodiesel a partir de óleo novo é fácil, todo mundo faz. Agora, produzir biodiesel a partir de óleo de fritura é complicado. Nós temos um grupo de pesquisa em tecnologias ambientais aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. E a gente adora lixo, esse é o nosso objeto de trabalho. A gente trabalha com efluentes, águas contaminadas, rejeitos de diferentes indústrias. Indústria têxtil, indústria automobilística, indústria química, mineração, siderurgia. E dentre essas tecnologias ambientais, a gente tem um grupo de pessoas que trabalha na área de biodiesel. Biodiesel é uma coisa extremamente importante para o Brasil hoje e apesar dele estar sendo intensivamente utilizado, ele ainda tem vários problemas de natureza tecnológica que precisam ser resolvidos e a gente usa a química para isso. Alguns desses problemas são quando eu espremo o vegetal para tirar o óleo, eu tenho uma torta, que é um problema. A produção de biodiesel gera glicerina, a gente está falando de 600 milhões de litros de glicerina, uma glicerina suja, que a gente não sabe muito bem o que fazer com isso. Eu preciso fazer o processo ser mais rápido e mais eficiente. Então, a gente tem algumas pessoas no nosso grupo que trabalham, cada uma com esses problemas. E como esse grupo aqui da UFMG, a gente tem vários outros grupos espalhados pelo Brasil. Hoje nós temos um grande projeto chamado Projeto Midas, que envolve vários desses grupos que agora se juntam aportando conhecimento e suas tecnologias para a gente resolver grandes problemas que estão aí na área de tecnologias ambientais. Eu sou da cidade de Itabira, mais conhecida como a terra de Drummond, e foi no ensino médio que eu descobri que eu queria fazer química. Depois eu fui conhecendo um pouco mais sobre a pesquisa e eu gostei muito disso e agora eu trabalho, na parte de síntese de materiais e produção de biodiesel. E para a produção de biodiesel hoje é uma reação que ela precisa de um catalisador para acontecer. Então é isso que eu faço, eu produzo um catalisador para a reação de biodiesel. Só que esse catalisador que eu produzo, ele é um fotocatalisador. Então o que seria um fotocatalisador? Ele precisa de luz, visível, ultravioleta, para ser ativado e acontecer essa reação para a produção do biodiesel. Eu fui aluna de graduação da UFMG, eu ingressei em 2010, em 2012 eu tive a oportunidade de trabalhar com iniciação científica, então eu fui selecionada para desenvolver uma pesquisa para tratar um dos subprodutos do biodiesel, que é a glicerina. A ideia é que a gente pegue esse coproduto e produza um fluido de corte para uma indústria automobilística. Um fluido de corte, ele é um fluido que é utilizado para quando você está fazendo um furo numa peça metálica, quando você está cortando uma peça metálica, esse fluido de corte ele tem a função de refrigerar. Porque o que você tem ali? Você tem uma peça e você tem uma coisa que está cortando. Então você tem localmente ali algo que gera muito aquecimento, muito atrito. E lubrificar essa peça e essa ferramenta no momento que a gente está produzindo peças do carro. O trabalho com a glicerina oriunda do biodiesel é muito interessante porque a gente consegue agregar valor a um coproduto. Então a gente gera um ciclo, A gente tem um óleo, por exemplo, que vai virar biodiesel. E esse biodiesel gera um rejeito e esse rejeito ele consegue voltar para a indústria na forma de um produto. Eu sempre fui apaixonado por ciência, e não só química, mas física e outras ciências, E na medida que eu fui estudando e percebendo o potencial de resolver problemas aí do nosso mundo, eu fiquei mais encantado ainda. Hoje a missão nossa é achar essas soluções, fazer pesquisa, desenvolver esses processos, produzir patente.
e quem sabe transferir essas patentes para as empresas para que elas de fato consigam resolver esses problemas, ou mesmo até os nossos estudantes criarem empresas de tecnologia. Eu não tenho dúvida que a química e a ciência de maneira geral é uma parte central nas respostas para os grandes problemas que a humanidade vai viver e vive nesse século e nos próximos.